num determinado canal do YouTube. Aí fica muito confusa, né? Para que o associado ele possa organizar tudo isso na cabeça dele, né? Possa tirar um tempo. Daqui a pouco você está lendo aqui, olha aqui, ó, entrou uma notificação aqui das propostas do Paulo Calef. Aí tu abriu para ler, daqui a pouco entra uma notificação. Olha as propostas do candidato Odorico Roman. O cara se atrapalha tudo, o cara não sabe mais nem onde buscar. Eu acho, Daniel, que o que aconteceu no sábado passado, e olha só, aqui está um profissional da comunicação. Eu consegui me organizar sábado passado, Leandro Bessa, quando no nosso grupo do WhatsApp apareceram as propostas do Odorico e do Calef. Sábado passado. Menos de uma semana antes do primeiro turno da eleição. Só sábado, de tanto bombardeio que todos nós vimos recebendo. Então, acho que eles tentaram fazer. Acho que eles tentaram apresentar as propostas. Mas acho que o associado não conseguiu fazer a leitura de tudo. É que isso faz parte muito do que a gente conversou ontem sobre até o Jorge Bastos e a tentativa de fugir dos extremos. Essas eleições presidenciais, e pelo menos é a avaliação que eu faço, elas ganham muito mais repercussão e os candidatos geram muito mais repercussão com declarações impactantes. Onde, por exemplo... é verdade. E dessa forma, com o Calef falando nos bastidores sobre esse jogador, o Odorico falando... O produtor de conteúdo também, ele vai dar destaque só para a frase forte. Aí coloca um resumo no seu canal ou no seu Instagram, porque ele quer visualização, obviamente, né? E aí não coloca todo o programa. Então como é que o associado vai saber, né? Como são figuras que muitas vezes não têm tanta popularidade, eles buscam primeiro a popularidade para o torcedor conhecê-los, para depois pensar nessa parte mais técnica, questão de propostas. Então é difícil, porque... Eles fazem o atalho, né? Vou por aqui lançar uma grande proposta. Foi uma eleição cheia de idas e vindas, né? Mas que era para ser o Marcelo Marques aclamado, A eleição também foi bem confusa, né? Tá sendo bem confusa. Tudo certo aí, Pretzel? Tudo certo, bom dia. Maravilha. Fala, Pretzel. Obrigado pelo espaço, tô por aqui, viu? Maravilha, beleza então, tá? A gente tava no aguardo aqui da confirmação. Mas não seriam duas figuras tão desconhecidas. Eu tô falando duas figuras porque o que o torcedor talvez menos conheça seja o Jorge Bastos, né? Os outros passaram pelo futebol, né? Com passagem recente, né? Sim. A minha dúvida que eu tenho em relação a... Quer dizer, torcedor tava que vai Casaco, meu votar, amigo. Agora que eu vi, cara, que espetáculo. Manchester United. Se Não fala português. se o torcedor que vai votar, ele, já pensando no segundo turno, né, no pátio, ele votará com convicção ou é aquela questão do menos pior? Também, esse é um aspecto. Né? Nenhum dos dois agrada muito, então esse aqui é pior que o outro, então eu vou votar no menos pior, mas nenhum anima. Ou não, o torcedor vai lá votando, não, esse cara aqui é o cara que vai mudar a história. E também, Calvi, aqui o recado vai direto pro associado do Grêmio. Tô falando com você, associado do Grêmio. Seja honesto. Você tá pensando assim no candidato que diga, não, eu vou investir na categoria de base, eu vou melhorar o CT, eu vou fazer reformas dentro do clube, ou você tá pensando só no grande reforço? Seja honesto. O que você quer ouvir? Acho que você quer ouvir fulano de tal, se for eleito, vai contratar Tu sabe que Pelé. meu pai tinha uma frase muito forte sobre política, a gente discutir e tal. Não é um assunto que eu não domino muito a política de clube, eu confesso. Até porque não me agrada, eu me detenho mais as questões dentro de campo. Aí quando tinha um candidato, que de repente ninguém conhecia, eu sempre perguntava, tu acha que os caras querem saber quem é o centroavante, rapaz, não é quem é o cara que vai virar o presidente do clube. Mas será que isso não mudou, cara? Porque hoje a informação, ela tá, antes era o quê? Era o debate na Rádio Guaíba, na Gaúcha e na Bandeirantes, depois veio, né, a Rádio Pampa e tal, e aí agora sim os canais meio que... Será que o torcedor, de repente, com essa possibilidade de ter informação hoje de tudo quanto é lugar, não mudou um pouco esse... Acho que não. Mas se a gente for ver, né, o resumo, e eu falo o resumo porque, como alguém não gremista que está vendo de fora, o resumo me parece, Benfica, que ficou de um lado o nome do cofre, né, do Calef, e do outro lado o dinheiro do Rigo. Isso. Né? Grosseiramente falando, ficou isso, o isso. debate, né? E eu não sei se o associado quer saber mais do que isso. Que aí, além disso. Eu acho que o torcedor se inteira disso aí, ô Pretzel? Eu acho que sim.
Hoje o torcedor é mais engajado, eu acredito. Pois Não é. fica só em torno do futebol. Agora, o que me surpreende pouco, mas me surpreende ainda, é o ódio entre eles, né? Nossa Senhora. Um ódio É que uma só cam- aumenta com a passagem dos dias, né? Exatamente, é uma As campanha últimas horas- odiosa. O Odorico Roman, que eu não conheço ele pessoalmente, nunca entrevistei ele, mas sei quem é. Dizem que é um homem realizado financeiramente, né? E o cara muito tranquilo, viu? O jeito Isso, dele é ele não sempre um precisa- cara bem educado. assim. Eu tô vendo a educação dele. Ele Eu mudou. não cito o nome do outro candidato. Então é o seguinte, ó, tem horas que a paixão clubística ela cega o alto nível. Ela transforma Então é o as seguinte, pessoas, né? Exatamente. O Calef também é um cara colérico. É um cara que qualquer coisinha. Agora tá aparecendo uns prints aí de respostas dele em mensagens de WhatsApp, ameaçando um ou outro aí. Certo? Essas eu Então, não vi ainda. Isso é movimento no orquestrado, Twitter né? eu também não sei se é orquestrado e tal, mas. Então. Repete aí, Prédio, por favor, Tem que um tem um cortezinho. corte no teu sinal aí. Tá me ouvindo? Agora sim. Não, agora sim. Tá, em qual parte? Tu falou, eu não sei se é orquestrado. Não sei se é mas- orquestrado e aí não teve a continuidade. Tu falaste que é orquestrado. Eu não sei se é orquestrado, mas estava ali o print. Então, certo? Assim, ó, eu não sei quem vai ser o presidente do Grêmio. Acho que o Jorge Bastos, que é um cara extremamente calmo, é o mais antigo no Grêmio, isso tem que ser dito. É o cara mais antigo Sim. no Grêmio. Então, só que ele chegou tarde demais. Eu vi a entrevista dele na Rádio Guaíba, achei ele muito light pro momento. A torcida do Grêmio está esperando um presidente que bata na imprensa, que xingue jornalista, que persiga jornalista, certo? E que faça time. Então, nesse ponto, eu não sei se o Odorico persegue ou não, mas o Calef está mais próximo desse ponto, junto com o próprio Darley que o apoia. Então eu acho que talvez eles sejam os favoritos. O Paulo Calef pode ser o favorito em relação a isso. Agora, se ele tem o nome na manga, e eu vi vocês falando do Sérgio Ramos ontem, eu tenho uma opinião contrária ao debate ontem. O Sérgio Ramos, para mim, é maior que o Soares, viu? Mesmo sendo zagueiro. Mas eu O também Sérgio acho. Ramos é maior que o Soares. Eu também acho. No debate ontem eu coloquei isso. O jogador que tem mais. Mas aí tem uma coisa entre a gente achar e o É. torcedor achar. Mas é aquela E situação. o próprio Paulo Calef, É a mesma né? discussão do Benzema. Porque é um jogador histórico, eu considero um dos maiores zagueiros de todos os tempos, mas é um jogador que já não é mais tão caro, porque ele já tá numa linha parecida com a do Soares, que é um futebol mexicano, que é mais valorizado, claro, que o A futebol pista uruguaio, foi dada, tá? É um E jogador que pode assinar pré-contrato. e não tem problema com o idioma. O idioma não é um problema como seria o pro Benzema, por exemplo, pro Lewandowski, por exemplo. A gente tá especulando considerando o, entre aspas, Ah, o Lewandowski maior que o fala Soares. isso. O Lewandowski fala espanhol fluentemente. Tá? No Barcelona não tem pão, né, é. cara? Mas o Sérgio Ramos encerra a eleição? É um, homem de eu quase acho que encerra. é um jogador de quase Eu 40 acho que anos. encerra. né? Não, mas o nome é quase muito 40 forte. né? anos. Aí o nome é muito forte, cara. Mas o problema é que geralmente a expectativa tá em quem faz gol. Por mais que o Sérgio Ramos até seja um zagueiro artilheiro, mas não é o cara que vai ficar É que metendo nesse gol todo momento- jogo. É que nesse momento, quando qualquer nome deste tamanho gera um impacto que pra mim encerra a eleição. Qualquer um dos nomes que a gente debate aqui, Benzema, Sérgio Ramos, Luka Modric, não, eu tô pegando aqui os nomes que a gente traz sempre. Mas o Sérgio Ramos, Dissesse mesmo agora- sendo zagueiro, Se dissesse- é um jogador que, ainda mais tendo o Carlos Vinícius vivendo grande fase. Então é um jogador de um setor que o Grêmio precisa muito há muito tempo, num tamanho histórico. Se Então dissesse encerraria. agora pro torcedor se ele prefere o Sérgio Ramos ou a volta do Soares, o Soares seria mais importante. É o cara que faz concordo gol, é o cara contigo. que dá passe, é o cara que Perfeito. tá ali no ataque. Concordo contigo. Eu não Em sei se eu relação concordo, a mas isso, eu sim. acho que é um bom Mas debate. que o Sérgio Ramos é muito grande, É, Pô, sim, claro que claro. sim. Maior que o Soares. Imagina Sérgio Ramos e Kahneman na zaga, 90 anos de zaga. Não, Olha a dor de cotovelo, Bess. Não é O do Sérgio Ramos, com uma perna, ele é melhor que todos os jogadores de defesa do Inter. Tem 40 anos já, né, Prétio? Mas não interessa, Mas irmão. faz- De vez em quando tu começa imagina o quarta time... em Bagé e domingo lá em Belém do Não, Pará. mas isso é outra coisa. Tu começa o time por um líder e por um cara vencedor. Pega Não pega sei um se cara. isso é reeleição, cara. Pega um cara, por exemplo, que faz a diferença também com seus 40 anos, Thiago Silva, no Fluminense. É, tá jogando muito. É um jogador
menor que o Sérgio Ramos, né? Sim. É um jogador menor que o Sérgio Ramos. Então. E Mas também Ué, mas aí tu tá sendo incoerente. Tu disse que o Thiago Silva era o maior zagueiro da história. o maior zagueiro brasileiro da história. Ah. O Sérgio Ramos é espanhol até onde eu sei. Thiago Silva. Isso o Sérgio Ramos mudou a nacionalidade. Mas até onde eu lembro, o Sérgio Ramos é espanhol. Animal. Tu O não falou Thiago de brasileiro na época. Não, Tu disse que era o melhor maior zagueiro da história. Eu aposto o quê? Eu jogo a minha casa que eu falei que era brasileiro. Qual é o bairro da tua Menino casa? Deus. Não, então deixa pra lá. O que eu tenho de... Menino Deus. Chinelhou Time agora. Henrique Eu Benfica. não preciso falar isso pro Pretzel, que é de Porto Alegre, eu não sou, mas Menino Deus divide-se entre a parte nobre, que é onde mora Leonardo Mol, e a parte modesta, que é onde eu moro, viu? Não é verdade. Então, De vai, apartamento. se a casa é do Mol, aposta, Pretzel, vale a pena. Não, mas. Quer dizer, Pretzel, que é o bairro que tem o estádio mais bonito do Brasil, né? Não sei se tu lembra. Alguns consideram Zona Sul, sabia? Que o BRG já é Zona Sul. Conversando com pessoas que moram na Menino Zona Deus Norte. também, para algumas pessoas, é Zona Sul, né? O Moinhos de Vento é Zona Norte pra quem mora na Zona Sul. Menino Deus às vezes é centro, às vezes é Zona Sul, né? Só não tem mais carnaval, né? Carnaval não tem mais Menino Deus. Não, Mas carnaval. esse debate do Sérgio Ramos, ele vai muito ao encontro do que a gente fala no momento de janela de transferências. O torcedor, ele quer reforços. Qualquer nome que pipocar de um jogador histórico como esse, resolve a eleição. Porque a régua, querendo ou não, no cenário político dos clubes do futebol brasileiro e principalmente da dupla Grenal, tá muito baixa. Cara, eu tenho dúvida se resolve a eleição, velho. O Sérgio Tenho Ramos é sérias um nome que pra mim, eu acho até que pela fase do resolve. Carlos Vinícius. Sérias O nome do Sérgio Ramos pode... O Sérgio Ramos é campeão Pode do mundo entregar a pela presidência. Espanha como titular da lateral direita, que ele era lateral, depois que ele vira zagueiro. E aí ele ganha, ele tá na história do Real Madrid. Se eu escalar o meu Real Madrid de todos os tempos, o lateral direito é o Sérgio Ramos. Não, perfeito, eu concordo contigo, Pretzel. Mas é um cara de tô- 40 anos. eu Foi tô o né? insistindo. Luxemburgo que transformou ele em zagueiro? Sim. Luxemburgo, né? Foi. Eu Foi. tô insistindo Ele era do nisso. Sevilha e custou uma fortuna. Eu tô insistindo... Só desculpa, não, ele jogou depois com o Fernando no Sevilha, Pretzel. Exatamente, já saindo do Real Madrid. Sim, depois do Real Madrid. Eu tô insistindo nisso porque o que me passaram é o seguinte, não seria zagueiro, não seria centroavante. Meia, Mas então. seria, é meia. seria um atacante, O um Daniel tem meia, um boas atacante. fontes. Eu traria um jogador com um mínimo de identificação com a América do Sul, cara. É. Sei, eu acho que assim, Sérgio Ramos, claro, o cara se adapta rapidamente, mas Sérgio Ramos não tá nem aí pro Grêmio. Eu acho que outros jogadores que já jogaram aqui, uma Libertadores América, por exemplo. E essa questão é interessante, porque o Sérgio Ramos, ele é um jogador que, por mais que seja histórico, as notícias que a gente vê recentemente desse jogador não é mais de um cara tão competitivo e tão focado como é o 40 Thiago Silva, anos, por Mal. exemplo. 40 Não, mas anos. 40 Mas anos não por 40 anos, precisa, o Thiago Mal. Silva é extremamente Mal, competitivo. Precisa ser competitivo pra jogar no Brasil? Não. Olha os caras que estão vindo do exterior, caras que jogam só na ficaram anos experiência. na Europa. Pô, cara. Dos jogos que eu vi Os caras dele jogam no... na experiência e jogam bem. Dos jogos dele que eu vi na Copa do Mundo de Clubes, ele foi Ele bem. foi bem, eu também achei. E eu pude acompanhar, porque eu fiquei em Inclusive férias naquele enfrentando o período. Real Madrid, não? Acho que sim, né? Sim, o não, jogo o Real que Madrid o- pegou o Pachu. Não, foi o outro, Real Ma- O Monterrey pegou quem? Inter de pegou Milão. um time grande aí. É Inter de Milão. Inter de Milão, isso. Mas falando sobre se não é um centroavante, não é um zagueiro, é, entre aspas, maior que o Soares, o único Só nome que eu falta ser o Rames Rodrigues, né? Que tá saindo do Leão. Aí é loucura. Não, mas não Aí é loucura. maior que o Soares. Mas não, mas o- não é maior pra nós. Na cabeça do Calef. Só falta ser o Rames Rodrigues. Mas né? eu acho que não, porque daí seria uma falsa expectativa, Pretzel. Aí único eu- jogador que eu aí consigo- Aí seria, É que a aí frase seria dele- um candidato a presidente que não conhece futebol. A frase aí já começaria mal. e A frase é Acabaria a muito eleição forte. de qualquer maneira, né? Não, e outra coisa, Acabaria- Isso. Então- Acabaria a eleição derrotado, né? o Pretzel viveu isso aí lá em São Paulo, lá o Rames Rodrigues no São Paulo tava nem aí, né? Mas eu vou te confessar, Daniel. Quando o São Paulo anunciou, eu achei uma baita contratação. Mas eu também. Até o momento que ele começou a jogar. Pô. O Rames Vigário, viu? Lembrando o nosso mestre, viu? Vigário gigantesco. O Rames, quando foi pro Real Madrid, eu disse assim, eu disse aqui na Bandeirantes, inclusive no passado anterior, eu disse, ó, não vai dar certo. E já fui bombardeado na época. Eu disse, não vai dar certo no Real Madrid. Agora, quando ele veio pro São Paulo, eu digo, pô, é outro nível. Aqui ele tem tudo pra ser o cara do Aí ele não do quis São jogar, Paulo. né? Aqui no Real Madrid. E aí foi pra noite, aí sabe... isso aí Não, como é que Vigário é? completo. Vigário, sério, Vigário completo. Tem histórias Ele assim só do dia a joga dia. na seleção colombiana, né? É que no Real Lá ele Madrid lá ele tava tinha jogando que bem, esperar. é. O Real Madrid era um time que tinha como meio de campo titular 3 jogadores que marcavam e atacavam. Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric. Ele era um meia atacante e ele não soube esperar.
Não soube esperar a vez dele, era um jogador, um reserva, Ele era reserva pouco, do reserva. Ele era pouco jogador pro Real Madrid, cara. Vamos ser bem francos. O melhor Era pouco Rodrigues, jogador acho que pro não. Real Madrid. Ontem falaram aí no Modric. O Modric chegou agora no Milan. Contrato de 2 anos, titularíssimo. Agora o Calef Eu movimentou a citei eleição, o né? Modric Porque a gente ontem tá falando porque até agora eu do ci- suposto nome. Sabe citei que eu o Modric recebi pelo fato dele ser maior que o Soares, É, só por conta disso. Ontem eu recebi uma mensagem assim de um ouvinte nosso, né? Ele colocou o seguinte: e se esse jogador for o Arrascaeta? Aí vão dizer o seguinte, mas não é maior que o Soares. O que pode ser alegado é o seguinte, mas no Brasil Tá, mas é ele maior. tá- claro. Pode prender o Seria Calef. um grande contrato nome, dele. mas duvido. Tá com a renovação encaminhada com o Flamengo. Não, O e pode principal nome prender do o Calef. Flamengo, cara, não tem Porque como. isso seria um desrespeito com o torcedor. Brincar com a inteligência do torcedor, pensar, não, porque o Arrascaeta é melhor que o Soares, maior do que É o o Soares no principal jogador do Brasil. Flamengo, Arrascaeta. Aí é o que Mas disse o o Soares ele tem um Benfica. universo de distância em relação Aí ao é o que Arrascaeta. disse o Benfica, depende da concepção do Paulo Calef. É que daí tu pode O que prender pode o ser Calef. pra nós, pode não ser pra ele. O que é pra ele não é pra nós. Ele vai deixar claro que ele não Falando entende no nada de Dybala, futebol. o Dybala não é maior que o Soares. Tem um nome que- esse não chega nem perto do Soares. Tem um nome que já foi falado anteriormente, que é o Thomas Miller, né? Ele até fui ver aqui, ele assinou o Esse- contrato até o final do ano com opção de Opa. mais um ano com o Esse é Vancouver gigantesco. Whitecaps. Tá, Sabe mas que deixa eu eu acho só que fazer não uma é- colocação. Acho que minimizaram o Miller ontem, viu? Thomas Miller é gigante. Gigante. Eu também acho. Só que tem um detalhe aqui. Ó. Vamos pegar algumas falas, assim, algumas pistas, tá? Eu tenho uma fala do Calef. Se eu soltar o nome. nome, não terá eleição. Tá, essa é a frase que a gente está discutindo há horas. Falou em pré-contrato. Por isso que eu estou insistindo nisso. Tem que ver a situação do jogador, para ele assinar um pré-contrato. O Miller, por exemplo, tem contrato até o final do ano só. Pois é. Com opção de renovação. por mais um. Carreira mais consolidada que Essa o era a Soares. frase que eu estava lembrando. Olha, a carreira do Thomas Miller é muito consolidada. hein? Espetacular. Não Gigantesco. é. E outra frase, não é só para marketing, é para projeto a longo prazo. Então não é o Thomas Acho que ele Miller. tem 36, né? Não, é o 36 o Thomas Miller? Sim, 36. 36 Então, não dá é pra fazer velho. contrato de 3 anos. Só que e aqui eu não considero E que não, seja é um uma brincadeira centroavante, com né? o torcedor, porque o meio Thomas atacante. Miller ele é Meio extremamente atacante. campeão. Eu- Eu acho que ele tá muito longe do Soares, mas é um jogador gigante na história do futebol europeu. Muito longe. Eu não acho tão longe do Soares, também não. acho que não, cara. Eu Pra acho que mim, o Thomas o Soares Miller é um- foi o Thomas Miller é um monstro. O que o Bayern de Munique prestou de homenagens pra ele, pela carreira dele. O Thomas Miller na Copa da África, com 21 anos, já mostrou um baita futebol. E na Copa do Brasil ele foi espetacular. Só que ele meio que largou jogos de Copa do Mundo, porque senão ele poderia ter sido o maior goleador da história da Copa do Mundo. E ele parou. É que aqui eu coloco que prateleiras tem diferentes, tem porque pra mim o jogadores Soares que é um, tem- é um dos maiores É que tem centroavantes de todos os jogadores, tempos. tem jogadores também que tem um marketing mais forte, não até intencional, mas a própria situação cria um marketing. Mas é que é diferente. O porque... Luizito Soares, que eu acho assim eu acho um baita de um jogador, sempre fui fã dele. Ele apareceu muito também porque jogou num Barcelona com o Messi. Porque ele conseguiu ser protagonista junto com o Messi. Sim, E sim. essa é a grande diferença. O Soares, ele pra mim, ele é um dos melhores e maiores centroavantes de todos os tempos. De um Barcelona sempre chegador, juntamente com o Real De Madrid. todos os tempos é forte. O Não, teu pra superlativo, mim ele pega um top Thiago 6 Silva facilmente. é o maior da história do Brasil. Luiz Soares é o melhor centroavante de todos os tempos. É um superlativo. Não. É que pra mim o Soares... Exagero ele está- final. Nós ele temos não- que é criar não um é quadro, exagero. o exagero final. Eu coloco o Soares entre talvez os 7 maiores centroavantes de todos os tempos. O Thomas Miller, pra mim, ele é um dos grandes atacantes da história do futebol. Mas tem uma distância grande Tira entre... de todos os tempos, volta assim da Mas que tu eu viu, eu consigo consigo citar começar a elencar eu consigo aí, citar a vai. lista com muita tranquilidade. Pra Vamos dizer lá, que então. não é um exagero. Tá, então eu cita coloco mesmo. aqui Ronaldo Fenômeno, e aqui com base, porque eu não vi os caras jogarem. Mas Ronaldo Fenômeno, Gerd Miller, Romário, Van Basten, mais um, o lá de trás, que é o centroavante, que é o goleador, o Puskás. E o Luizito Não, o Soares. Puskás não era centroavante, Não era de centroavante, Stefano. Então o Di Stefano, que é maior Di que o Soares Stefano. também, e o Soares é o sexto, pra mim, maior que o Eto'o, por exemplo. E pra ver o tamanho Não, que tem eu mais, tu considero tá esse esquecendo jogador. de alguém aí. Tu tá esquecendo de alguém aí. Pra mim, o Careca jogou tanto quanto o Soares. O Soares, ele O fez Careca uma jogou coisa... demais. É que o Careca não aparece tanto porque era brasileiro. Exato, outra época, outra jogou no Napoli, E outra brasileiro, época né? jogou isso e não jogou num gigante europeu, mas o Careca foi um monstro como O jogador. Careca era um monstro. fenômeno, cara. Pá, É que tem uma certa diferença. jogando porque... aquele Napoli com Maradona. Vamos comparar o melhor jogador do time do Careca na seleção brasileira, por exemplo. O Maradona, ou o Zico na seleção.
o protagonista, eu vejo que o Careca, ele era mais distante do Zico do que o Suárez era do Messi no Barcelona, Eu vou por ter exemplo. que fazer essa sacanagem, eu não queria. Eu tô vendo a cara do Calvin ali, o Calvin tá. Esqueceu do Romário, né? Não, falei o Esqueceu do Romário, Romário. falei o Romário. Romário foi o falou? quarto que eu falei. Outro cara que pra mim jogou tanto quanto o Luiz Soares, cara. Roberto Dinamite, que Bebeto. jogou no Barcelona. Ah, jogou muito dinâmico. Bebeto jogava demais, tá? E olha só, Deixa eu só fazer Rom- essa sacanagem, Claro, me permita. claro. Cara de preferência, Mas prioridade. depois da lista do Leonardo Moll, Gerd Miller, de Stefano, eu me senti numa entrevista com o Hendrick. O Henrique era o Bob Essa foi Charlton. boa. Só pra provar que Essa não foi é um boa. exagero. Apresenta o Bob Charlton pro Mol aí. Mas ele era meia, não era? Ou o segundo atacante no máximo. Sim, O- Sir Bob Charlton. A culpa aí talvez não. A culpa talvez não seja, e certamente não é do Suárez, mas você citou alguns jogadores aí que também não gostam dessa expressão, mas muita gente acha, ganharam uma Copa do Mundo sozinhos. O Romário, Ronaldo Nazário, Exatamente. Gerd Miller, entendeu? O Suárez não chegou nem perto disso. Sozinho Claro, também é porque forte, jogava numa seleção. Não, eu já É, sim, falei, mas eu entendo, falei eu que não entendo. concordo, mas estão na história por isso, sabe? As pessoas Fica, atribuem quer a ver ele. o Bebeto brabo? Chega pra ele e diz assim, o Romário ganhou a Copa sozinho. Nossa senhora. Exato. Nossa. Não, e com razão, o Bebeto fez muitos gols, né? Mas é que a história haverá de registrar daqui a 100 anos. Esse cara ganhou uma Copa. O próprio Miller ganhou uma Copa do Mundo, arrebentando o Brasil na semifinal, né, daquele 7-1 lá. Exatamente, né? Abre Jogou o placar. muito. Por isso que o Suárez, por melhor que seja, ele acho que tem algumas É que eu vejo. diferenças. E né? aqui eu só trouxe essa lista não pra mostrar conhecimento, só pra mostrar que não é um exagero. Pra eu falar que ele, pra mim, era um dos melhores jogadores de todos os tempos, eu Mas fui jogava atrás muito o Suárez. pra criar Joga. essa opinião. O Soares, Então, Soares porque é um ele faz baita pra mim jogador. uma das estatísticas mais E foi um absurdas prazer, da carreira né, cara? dele. Foi um prazer. O Grêmio fez um grande bem ao futebol brasileiro ter trazido o Suárez, cara. E O pa- encantamento que o Suárez, né, despertou em todo o país. Espetacular. Cada Eu jogo vou- do Suárez aí em São Paulo, parece, no Rio, é aquela correria de repórter. Espetacular. Né? Espetacular a contratação do Grêmio. Foi o maior lance dessa gestão. Exatamente. Agora, a pergunta lá no Uruguai, que eu não sei se ele tá no Uruguai de todos os tempos, hein? Tô falando sério. Eu Não vou sei. falar sobre um brasileiro, não sei se vocês falaram aqui, que eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui. Um brasileiro que, ao meu ver, jogou mais que o Soares, mas aí se atrapalhou. O Adriano Imperadora, né? Ah, esse era um fenômeno também. Jogava também, né? Que tem uma discussão Ele não muito... jogou mais que o Soares, Se o concordo Benfica tá plenamente contigo. O Silvio tá te perguntando aqui, ô moço, tu não viu o Frederreich? Frederich. nem o Leônidas da Silva. Não, só, Não, mas Leônidas olha aqui, tava ó, meio distante do futebol nessa época. brincadeiras à parte, vai um elogio ao Mal porque ele se interessa, ele pesquisa. Verdade. Tem um Isso cara aí também, é elogiável. Daniel, tem um cara também que jogou no Mas Grêmio. eu me senti entrevistando o Hendrick aqui no nosso... O Arthur O Frederich eu vi, Frederich, tá? só pra O- lembrar, viu, Mal? É da década de 10, viu? Sim. 10 e 20, viu? É a primeira grande estrela, né? Do Tem um futebol cara que brasileiro. Arthur também veio pro Grêmio Frederich, viu? depois. Aliás, tem uma estátua dele aqui no Paulistano, no Clube Atlético Paulistano, que foi onde ele começou. Tem uma estátua dele. O cara que veio pro Grêmio depois, mas depois já de, infelizmente, ter uma lesão grave no joelho, que jogava demais, que era o Amoroso. Lembra do Amoroso no Guarani, cara? No Jogou começo muito, de carreira? muito. Ah, Nossa, o Amoroso era um fenômeno, Pena que cara. quando ele veio pra Era um cá, fenômeno. o Grêmio ele não, Ah, já tinha não era arrebentado mais o joelho, mesmo, cara, né? mas que jogava essa E criança. aqui, Nossa, Ó, eu o quero- Edu espetáculo, Schedler cara. dá um nome aqui que pra mim eu concordo com ele, numa posição diferente. O Miller jogou, o Miller nosso, o Miller brasileiro, jogou mais que o Soares. Eu o concordo. Miller é um baita jogador. Sim. O Miller foi gênio da bola. É Vou que repetir na minha modesta opinião. O Miller foi gênio da bola. Aquele São Pra Paulo no mim, Miller é um o Suárez, espetáculo de ele Aí jogo. joga- tu pode discutir posição, vou te dizer outro jogador, o Henry. É que o Henrique já era ponta esquerda, né? Aí já é uma discussão mais por em isso- relação ao por Neymar, isso que eu tô por falando, exemplo. em outra posição. Mas sim. jogadores que apareceram... Mas o Suárez, ele joga pra mim no auge